Então, professor, uma outra parte que acho que muita gente não entende, não conhece, queria que você falasse um pouco sobre como primeiro a sua trajetória de vir para os Estados Unidos, se você puder resumir aí a sua trajetória de como você chegou aqui e qual é a maior dificuldade de administrar uma academia, porque parece ser fácil, né? Pô, sou professor de jiu-jitsu, vou ficar ali e tal, mas não é só o jiu-jitsu ali no tatame, né? Você tem que fazer muitas coisas, né? Para você viver só do jiu-jitsu. E essa é a ideia do canal. A gente mostra as pessoas que vivem, faz sucesso com jiu-jitsu, boxe ou kickboxing, né? Brasileiros que moram nos Estados Unidos. Quais são as dificuldades, né? E se você puder falar em números, em tudo, assim, para manter uma academia, como é que é a dificuldade? E como foi a sua trajetória Rio de Janeiro, Connecticut, porque a gente sabe, Rio de Janeiro, pô, sol, praia, e aqui essa não é a realidade. Então, se você puder fazer esse resumo aí dessa sua jornada, Brasil, Estados Unidos, como é que foi, e a administração da academia no todo. Olha, eu vou tentar resumir. Eu acho que para chegar aqui nos Estados Unidos, na época, em 2001, quando eu peguei a minha faixa preta, eu pensei, olha, eu tentei dar aula em outros estados, tentei no Brasil, e eu, através de um amigo, né, que começou jiu-jitsu comigo na mesma época, ele já dava aula nos Estados Unidos, e eu peguei isso pra mim. Eu falei, eu vou dar aula de jiu-jitsu nos Estados Unidos, esse é meu foco. E eu levei muito tempo para chegar aqui, de 2001 a 2010, você vê, foram 9 anos de preparação, vindo nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, dando seminários aqui, e na batalha, como todo brasileiro, né? Eu sei que a determinação e o foco foram, e Deus, né, acima de tudo, foi o grande diferencial na minha vida para dar aula nos Estados Unidos. E eu acho que a pessoa tem que ter essa determinação e, acima de tudo, fazer as coisas certas. Você acha que a determinação de uma pessoa que quer vir, que essa é a ideia do canal explicar também, né? Que não é... A gente não fala que é impossível, mas também não é essa mentirada que as pessoas contam. É só vir e tal, vai ficar rico, tal, academia. Não é isso. Então, essa determinação sua de vir, ou de qualquer outra pessoa, é igual ou parecida de um cara que quer viver só de luta. O cara tem que estar 100% focado naquilo. Exatamente. Você tem que estar imerso, né? Você tem que respirar jiu-jitsu, respirar a sua academia. E as dificuldades você vai passar, igual na luta. Vai passar, com certeza. Então foi Rio, Connecticut, você foi para outro estado, como é que foi a sua trajetória no começo? Eu vim, além desses 9 anos que eu fiquei vindo e voltando, né, costumei vir para Connecticut, mas quando eu vim de uma vez mesmo, eu fui para Califórnia, né, fiquei um tempinho lá. E qual a região? Muita dificuldade, São Francisco. Muitas dificuldades no começo e vim com família, vim com mulher, com filho. Foi assim um tiro no escuro, realmente só por Deus e muita determinação. Não teve muita preparação nessa... Não. Porque a gente pergunta, sabe, você fez um planejamento? Não teve planejamento. E o conselho que você dá? Faça um planejamento, né, hoje em dia. O meu planejamento, eu costumo dizer que foram nesses 9 anos aí, que eu fiquei vindo, sentindo os Estados Unidos, vendo se dava, e mesmo com todos esses 9 anos vindo e voltando, eu vi uma faixa de 8 vezes nos Estados Unidos. Aquela história, né? Vem, traz kimono, vende kimono. Dá um seminário. Dá um seminário. Dá aula particular. Dá aula particular. Mas são outras épocas, né? Hoje já bem mais difícil. Bem né? mais difícil, Hoje exatamente. É muito difícil. Hoje não dá para fazer isso, não. E hoje fica bem mais difícil. É muito difícil. Mas em contrapartida, você tem mais oportunidades. Hoje as pessoas, por conhecer mais o jiu-jitsu, as pessoas precisam de professores. Nos Estados Unidos tem muitos lugares para serem explorados hoje em dia. Muitos estados que não têm jiu-jitsu. Agora, vai da determinação
naquilo que você falou, não tem praia, não tem a camaradagem, não tem o jeitinho brasileiro. Não tem um açaí ali na esquina. Não tem um açaí ali na esquina. Os não amigos, tem, quer dizer, churrasquinho. Exatamente. Você tem que abdicar, de muita coisa e tá na academia o tempo inteiro. Aí eu já puxo para o lado que você falou da administração. Quer dizer, quando você tem uma academia, você tem que respirar jiu-jitsu 24 horas por dia, não só dentro do tatame. Você tem que estar focado na parte burocrática, né? Na parte do business. Que é difícil. E, para te ser sincero, muitas pessoas não querem estar na academia todos os dias, com aqueles mesmos problemas, com aquelas coisas, aqueles probleminhas que tem, normal. Que é normal. A pessoa não quer. A pessoa, ela vê muito o final. Os louros, né? As glórias. O final né? da história. O final da história, que é bonito, né? Que é bonito. O final da história do romance é bonito. É bonito, agora. No começo, até você conquistar a mulher, até você pegar, entendeu? Suportar a mulher, até você, né? Não é fácil. O romance é muito bonito, o the end, né? O final é muito bonito. Então essa parte assim administrativa, você acha que é tipo primordial, né? Eu acho essencial. Eu acho essencial. E você tem que aprender, o professor tem que saber. O professor tem que saber, ele tem que saber como se portar. Ele tem que saber como resolver os problemas, porque se você não souber como resolver os problemas, eu costumo comparar como a aula de jiu-jitsu. O professor, ele nunca tem todas as respostas, mas ele tem que ter a grande parte das respostas para os alunos. E se ele não tem a resposta para aquela posição ou para aquela técnica, normal. O jiu-jitsu está em constante evolução, a gente nunca sabe tudo. Entendeu? Então, às vezes você tem que pesquisar, às vezes você tem que saber, você tem que estar observando, você tem que estar assistindo. Você tem que respirar jiu-jitsu. E na parte burocrática, na parte de business, é a mesma coisa. Você tem que estar por dentro, o professor tem que sair, ele tem que saber como funciona a recepção, ele tem que saber como funciona o pagamento de conta, ele tem que saber como funciona a compra de material, ele tem que saber. Como é que foi, então, assim, para você? Tipo assim, no nosso canal, a gente vai até conversar com algumas pessoas que estudaram essa parte administrativa. Entendeu? Porque não é fácil, né? Você vem, abre academia, tal, começa a dar aula. Dar aula é a parte mais fácil. O problema é a administração em si. Você estudou com alguém? Você teve algum livro que você leu, alguma coisa? Ou você foi aprendendo no dia a dia, errando bastante e aprendendo no dia a dia? Olha, eu fui aprendendo no dia a dia mesmo. Mas eu sempre fui Estudava. Um interessado, né? Então eu costumo trocar muitas ideias, né? Como eu troco ideia com você, como nós trocamos ideia sobre como funciona e olhando as pessoas que dão certo, né? E você pode muito bem copiar, você pode copiar quem está dando certo, porque é assim que a humanidade é assim, você copia, você coloca o teu próprio tempero, entendeu? Você faz da tua maneira, mas você tem que seguir um sistema. Se você não seguir um sistema, se você não... É como administrar uma casa. Você tem um orçamento e você tem que saber o que você vai gastar, o que você pode gastar, o que você não pode gastar. Exatamente. Né? E você é obrigado. E o resto, a tua vivência no jiu-jitsu vai te dar o caminho, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer um curso de administração, né, alguma coisa parecida, básica de business, eu aconselho a pessoa a fazer, estudar, isso, exatamente, eu aconselho. Agora, se você não tem como fazer, se você já tem uma veia para negócios, se você sabe como controlar os seus gastos, porque basicamente eu falo para você que você é o que você ganha e o que você pode gastar, tá? Claro que os pormenores
você tem que saber como usar o teu, né, a tua receita, né? Você tem que saber como fazer isso. E já que você se prontificou a fazer jiu-jitsu, se você dá aula de jiu-jitsu, você tem que se aprofundar Só nisso. só nisso. Entendi. Né? Boa.